Estou aqui com o Theo Cury, nosso analista. O assunto agora com o Theo é outro, o PL da dosimetria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de redução de pena que foi apresentado pela defesa da Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida nos atos de 8 de janeiro como a Débora do Batom. O que acontece, Theo? Esse pedido foi feito com base na lei da dosimetria. Você vai lembrar, o Congresso derrubou aquele veto do presidente Lula a essa lei. Só que a lei não foi promulgada. Está aí a explicação para a resposta do ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele? É basicamente isso, Carol. No final das contas, ainda é um projeto de lei, mas vai virar lei a partir do momento que houver essa promulgação por parte do Congresso Nacional. Um resumaço da ópera: a Câmara dos Deputados aprovou o texto, o Senado aprovou o texto, foi para o presidente Lula, Lula vetou o texto e derrubou. Vai o veto do presidente ao Congresso Nacional, faz parte do jogo, do processo. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula e manteve o projeto de lei como ele saiu do Congresso Nacional, ou seja, derrubou o que o presidente Lula fez barrando esse projeto de lei da dosimetria. Acontece que ainda não foi formalizada a decisão do Congresso Nacional. A defesa da Débora dos Santos acionou o Supremo Tribunal Federal antes dessa oficialização. Então, esse pedido dela tende a prosperar, só que mais adiante, depois que de fato houver a promulgação e essa oficialização da decisão pelo Congresso Nacional. Foi isso, pelo menos, o que disse o ministro Alexandre de Moraes. E tanto eu quanto o Matheus Teixeira, analista lá em Brasília, conversamos com ministros no Supremo e não há uma resistência à aplicação desse entendimento do Congresso, por um simples fator. O Supremo, ele decide a pena de uma pessoa que vai ser condenada com base no que diz a lei. O Congresso foi lá e alterou a lei. Uma vez que o Congresso mudou a lei, o Supremo tem que se basear na aplicação da pena ao que diz a lei. Como a lei mudou, o Supremo tem que mudar também o seu entendimento. Então, a partir do momento que for promulgada e oficializada essa derrubada do veto do presidente Lula pelo Congresso Nacional, o que vai acontecer? Os advogados, uma vez que esse texto sair formalmente, os deputados, os advogados vão ao Supremo Tribunal Federal e falar: olha, ministro Alexandre, que é o relator do caso, o Congresso mudou a lei agora beneficia o réu, beneficia o condenado. Então, com base nisso, é preciso haver uma readequação na pena que foi imposta pelo Supremo ao meu cliente. O Supremo vai olhar, o ministro vai olhar e vai readequar a pena a que essas pessoas foram condenadas com base no que o Congresso decidiu. Com isso, vai haver uma redução da pena dessas pessoas, entre essas pessoas, o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, não vai haver uma resistência no Supremo Tribunal Federal a essa decisão, até porque você vai se lembrar, no Senado, quando havia essa discussão, alguns senadores, como Alessandro Vieira, disseram que alguns ministros do Supremo também participaram da elaboração do texto final no Senado, conversaram com os senadores, mostrando que não haveria um obstáculo se o texto fosse de determinada forma. Tudo foi aprovado, tudo andou.